boa noite para você. Clima tenso no presídio de Tubarão. Detentos chegaram a fazer greve de fome. Familiares de alguns detentos organizaram um protesto na portaria do presídio. Uma greve de fome teria sido iniciada pelos presos. Em protesto a algumas mudanças ocorridas depois da troca na administração da instituição. A esposa de um dos detentos, que prefere não mostrar o rosto, conversou com a nossa equipe. Eles já estão lá dentro, eles já estão pagando, eles já estão passando por tudo. Para que passar pela humilhação que eles estão passando de apanhar, pedir socorro lá de dentro para nós? Por que o diretor está fazendo isso com nós? Me dá um nome que eu peço, o médico legista faz o exame. Se houve agressão, se houve violência, o médico vai dizer. Uma carta assinada pelos presos chegou a ser encaminhada ao Ministério Público. E com a confusão, ainda durante a tarde, promotor de justiça e juiz do município estiveram no presídio. Nós nos comprometemos em retornar ao presídio no prazo de uma semana. Provavelmente, semana que vem, nós estaremos retornando aqui para dar essa resposta pessoalmente a eles. O presídio de Tubarão há alguns anos está superlotado. Hoje, são 230 detentos em um espaço construído para abrigar 60 homens. Rapaz é morto após briga entre torcedores no oeste do estado. O crime aconteceu no bairro Fiorini, em Pinhalzinho. João Maria de Lima, de 30 anos, e Ademir da Silva, de 28, começaram a beber neste bar antes do meio-dia. Os amigos costumavam assistir jogos juntos. No último domingo tinha Grenal. Ademir era colorado e João gremista. Os dois fizeram uma aposta que quem perdesse o jogo pagaria 2 cervejas. O perdedor da aposta pagou uma cerveja e disse que pagaria outra depois. Aí o que ganhou a aposta ficou meio irritado, né? E então o autor do homicídio foi para a casa dele. E a vítima teria ido na casa dele lá, cobrar outra cerveja, ou incomodar, ou tirar sarro, alguma coisa desse tipo. E o outro foi lá com a faca de cozinha, uma faca que ele pegou na pia, segundo ele, depoimento interrogatório dele, e deu uma facada para atingir o rosto, dizer que é para assustar, mas acabou matando. O acusado, João Maria de Lima, está preso em uma cela na delegacia de Modelo. Ele aguarda uma vaga em algum presídio aqui do estado. Os familiares de Ademir estão abalados com o crime. Segundo o cunhado da vítima, além deles serem amigos, eram vizinhos e nunca tinham se desentendido antes. Agressão em Timbó, jovens e policiais militares serão indiciados. Finalmente, as 7 pessoas envolvidas no caso. Os 4 policiais militares vão ter de responder por lesão corporal e abuso de autoridade. Já os 3 rapazes foram indiciados por perturbação do sossego alheio e ameaça. O caso ocorreu no dia 27 de setembro durante uma festa feita pelos jovens. A investigação, comandada pela Polícia Civil, apontou que a invasão ocorreu depois que os policiais militares foram 3 vezes ao local pedir para diminuírem o som, após denúncias de vizinhos. Mas, conforme o inquérito, as supostas vítimas aumentavam o som depois que os policiais iam embora. O vídeo da agressão, preparado pelos próprios jovens, caiu na internet e ganhou repercussão nacional. Todos somos iguais perante a lei. Pelo menos isso é o que diz a Constituição. Mas no mercado de trabalho, o preconceito contra as mulheres, infelizmente, é uma realidade. Nas ruas, as mulheres são a maioria da população. Uma realidade que, infelizmente, se repete nas filas de desemprego. No Cine de Santa Catarina, são poucos os homens à procura de trabalho, mas são muitas as vagas disponíveis para eles. Dos 240 mil vínculos com carteira assinada hoje no estado, apenas 42% são para mulheres. E ainda assim, há motivos para comemorar. Nós temos acompanhado que nos últimos 20 anos o estado de Santa Catarina tem feito um crescimento lento no emprego formal para mulheres, aproximadamente 9%. Para superar a falta de vagas, elas são as que mais investem em qualificação. Quase 60% dos trabalhadores com ensino superior são mulheres, o que não significa melhores salários. É um desafio para elas, que elas também querem ser independentes hoje financeiramente e também querem ser reconhecidas, né? Uma dupla jornada que Silma conhece bem. A diarista, que começou a trabalhar aos 7 anos de idade, se divide entre família, as casas onde trabalha até 6 vezes na semana e ainda o curso de massagem terapêutica. Uma rotina difícil que ela nem pensa em abandonar. Trabalhar faz parte da minha vida.
Aqui no Brasil realmente anda preocupante a situação, mas nos Estados Unidos parece que eles já deram um jeito nessa situação, né? Gregório, lá, pelo menos, é proibido agora discriminar mulheres e homens, pelo menos perante o salário. É um assunto para a gente comentar com a Samantha Buglione. Boa noite. Então, Samantha, no Brasil a gente está muito longe disso ainda, né? Bom, do ponto de vista formal, nós não precisaríamos da lei, né, que o Obama assinou no início do seu mandato. Por quê? Porque, bom, a Constituição Federal é muito clara sobre a proibição de qualquer tipo de discriminação. Seja ela de gênero, seja ela de raça, de orientação sexual, mas principalmente o quanto esse tipo de ação viola direitos fundamentais. Então, nós não precisaríamos, em tese, de uma lei. Esse caso do Obama, que deu origem à legislação, ele tem relação direta com uma negativa da Suprema Corte de reconhecer uma discriminação de mais de 15 anos de uma grande empresa na região. O problema do Brasil para pleitear essas discriminações são as provas. Esse é o maior desafio. Como que eu consigo efetivamente provar que há essa discriminação no mesmo lugar de trabalho? Bom, essa prova ela vai exigir não só a manutenção dos comprovantes e dos recibos, mas a necessidade de comparar isso com outros colegas. Então, eu preciso de alguma forma de uma solidariedade. Agora, essa discriminação ela é uma das mais cruéis porque ela não qualifica a pessoa, ela não valora a qualidade do trabalho ou as suas opiniões. Ela discrimina estritamente por razões do que a pessoa é. No caso negro, no caso mulheres. Essa crueldade faz com que o Brasil seja esse campo minado de discriminações. Ao invés da gente resolver o problema na origem, o que se faz? Se faz Bolsa Família. Samantha Buglione está de volta agora na sexta-feira. E a Zona Azul de Blumenau pode dobrar de valor nas próximas semanas. A ideia não agrada os motoristas. O projeto que tramita na Câmara dos Vereadores não determina o aumento de preços, mas passa o poder de definição de valores à Prefeitura. A planilha que nós apresentamos aqui diz respeito aos custos, né, envolvidos em toda a área azul, né, custos de pessoal e de materiais e equipamentos. Né. Recentemente foram divulgados esses valores que indicam hoje um déficit de aproximadamente R$30 mil por mês. Segundo um estudo realizado pelo CETERB, Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e Transportes, o valor ideal da Zona Azul seria de R$ 1,40, mas hoje uma hora de estacionamento custa 75 centavos. A ideia de ter que pagar mais pelo cartão da área azul não agradou os motoristas. Isso é um absurdo, né? A gente já paga a área azul, um estacionamento que não é garantida a segurança dos carros, então eu acho um absurdo pagar já por isso. Tá fora da realidade, no meu ponto de vista. É bem alto, o dobro, né? Pesa bastante. Caso Mega Sena de Joaçaba, a Caixa Econômica Federal desmente um suposto saque nas contas bloqueadas pela Justiça. A disputa judicial do prêmio de mais de 27 milhões de reais por Altamir da Igreja e o ex-funcionário Flávio Biassi, mais uma vez ganha destaque com o suposto saque de uma das contas bloqueadas. Há 2 semanas, o advogado de Flávio Biassi pediu na Justiça um relatório para saber quanto estaria depositado em 6 contas da Caixa Econômica Federal do valor total do prêmio. Hoje, o advogado também confirmou que não tinha conhecimento do sumiço de R$ 192 mil de uma dessas contas, bloqueadas pela Justiça. Para o advogado, não existe uma confirmação do banco se esses supostos saques foram feitos antes ou após o bloqueio das contas. Em se constatando que foi após o bloqueio da conta, nós haveremos então de tomar as medidas legais cabíveis, dentre elas a representação junto ao Ministério Público. A assessoria de imprensa da Caixa garante que não houve movimentação na conta após a ordem judicial do bloqueio, em 5 de setembro de 2007. O valor foi sacado pelo titular e ganhador do prêmio entre 3 de setembro de 2007 e 5 de setembro do mesmo ano, ou seja, antes do bloqueio determinado pela Justiça. Vânio, 13 milhões e meio, estava bom para ti? Tava, ia fazer uma campanha de deputado excelente no ano que vem, ia botar o dinheiro todo para os pobres, ia trabalhar a favor da comunidade. Aliás, uma novidade hoje, o senador José Sarney disse, sabe o que? A máxima dele hoje, que a fundação com o nome dele nunca recebeu dinheiro público, apenas vivia de esmolas e doações de particulares. Olha, Zé Sarney é o pobre mais bem sucedido do mundo, só falta entrar no mausoléu.